territorialmente o jogo do bicho aqui no Rio de Janeiro, reduzindo as disputas e tensões, reduzindo com isso também a atenção da polícia às atividades deles, e também se apoderando de direções de escola de samba para poder agir como um mecenas. Ele vai aparecer ali como presidente de honra, alguém que investe, e isso gera prestígio social para ele. Ele acaba entrando em altas camadas sociais e, por exemplo, o Castor de Andrade vira amigo do Boni, diretor artístico todo poderoso da Globo, que produziu o modo de viver correto brasileiro durante 25, 30 anos. Está o filho dele aí aterrorizando nossa existência até hoje. Não, eu acho que até... Lembrando que no último capítulo a gente falou de 1984, né? Eu acho até que essa é a parte que a série tenta fazer a autocrítica, né? A série da Globoplay, botando o Boni na roda, falando que o Boni era amigo mesmo, que ele não acreditava que a contravenção era um crime num patamar de gangster. Rola ali uma autocríticazinha da Globo para tentar se limpar. Mas o que você falou assim da estruturação da cúpula do bicho, para mim essa década de 70 é crucial para entender como é que o bicho ele vai ter uma relação com o braço armado, principalmente a partir de 74. Eu achei curioso ali como é que eles botam na própria série aparece isso. Em 74 eles fazem uma grande reunião para decidir que parte do Rio de Janeiro vai ser de qual bicheiro. E aí ali surge o nome do Capitão Guimarães, que era um ex-militar, né, saído dos porões da ditadura. E ali começa a ter uma entrada grande de ex-policiais, PMs, né, participando desse esquema do jogo do bicho, organizando toda a estrutura do crime organizado, né? Tanto que o presidente da Mocidade, ao longo de um grande período que o Castor estava ali liderando a coisa, era o Osman Lins, um ex-policial que, de acordo com a série, com o livro Nos Porões da Contravenção, ele era indiciado por um caso de matar alguém a pedido do Castor, né? Então, deixa eu fazer uma colocação aqui, uma provocação a vocês dois. Então a gente pode concluir que começa a consolidação do poder do jogo do bicho enquanto máfia, ligado a grupos de extermínio que vão produzir futuramente o que a gente chama hoje em dia de milícia. E por outro lado, a gente tem também a chegada da cocaína, dos fuzis e o fortalecimento do tráfico de drogas nas favelas, tudo isso durante o regime militar. Se nem de segurança eles entendem. Pois é, né? Pois é, o regime militar estava aí para moralizar o Brasil, não era? Prendeu o Castor. E aí, olha o que aconteceu, né? Prendeu o Castor, né? Prenderam o Castor num resort por 4 meses. Depois viraram amiguinhos. É curioso isso, como é que o Castor, como é que conseguem fazer uma ligação clara, né? Para ele conseguir declarar o dinheiro, né, de uma forma honesta, ele começou a abrir empresas, a mil, né? Ele vai abrir uma empresa de pesca na Bahia, vai abrir uma metalúrgica, que são empresas assim aleatórias, né? Como é que o cara, ao mesmo tempo, vai ter uma empresa de pesca e uma metalúrgica? E algumas... Não, e essa metalúrgica, diga-se de passagem, né? Ele não abriu essa metalúrgica sozinho, a chamada Metalúrgica Castor. A Metalúrgica Castor foi uma sociedade junto com o cara que era se eu não me engano, ele era o pai da nora do João Figueiredo. O sogro. Né? Ele era o pai da mulher do filho, né? O Johnny Figueiredo, que era o filho do João Figueiredo. E a gente estava falando aqui sobre as amizades do senhor Castor de Andrade e o João Figueiredo, último presidente da ditadura militar, era um cara um tanto quanto próximo do senhor Castor. Então você vê já como que a criminalidade organizada, inclusive na época o Castor à frente dela, ela estava aproximada dos altos escalões da política. Meu Deus do céu, eu vou dar até uma pausa para chamar a música aqui, para não deixar o clima tão intenso assim. Então, para amenizar o clima, deixar o coração dos nossos ouvintes mais reconfortado ali, eu queria trazer um funk das antigas, composto e cantado pelo grandíssimo Marcinho de Bangu, mas ele não tá sozinho, porque ele tá junto com o Bob Rum de Santa Cruz, cantando o clássico Zona Oeste. Estrela vai brilhar em qualquer lugar. Já pedi ao meu bom Deus pra me
agradeço aos meus fãs por todo carinho. Quando olho para o lado, sei que não estou sozinho. Hoje eu voltei, quero cantar. Funk corre em minhas veias, seja em qualquer lugar. Sou da Zona Oeste, onde brilha nossa luz. Sou Matinho de Bangu, Sou Bob Rum de Santa Cruz. sou Matinho de Bangu. Sou Bob Rum de Santa Cruz. Nessa estrada da vida tanta coisa rolou, emoções e sentimentos a gente tocou. E do palco eu sentia a sua energia. Sou da Zona Oeste, onde brilha a nossa luz. Galera, já ouviram falar do Bob Rum de Santa Cruz? Tem um documentário sobre a vida dele lá no Amazon Prime. Recomendo a vocês. Informação, cara, o maluco é construtor, razão fundamental do crescimento desse funk carioca. O maluco é de um tempo e foi um dos primeiros em que os DJs da Furacão 2000 falaram: pô, a gente precisa de uma galera para gravar uns funk em português, porque o repertório da gente que tá vindo lá de fora tá batido já. E os malucos começaram a se apresentar, gravaram, viraram os primeiros artistas dos primeiros discos da Furacão 2000 com funk cantado em português. Bem maneiro, por sinal, mas não tem nada a ver com o tema do nosso assunto aqui hoje, né? A gente vai falar um pouco agora, sabe do quê? Da história de Bangu. O que vocês conhecem de Bangu aí, além do calor e do trabalho que vocês já executaram lá? Pô, cara, eu sempre quando ando por Bangu fico frustrado que eu não cheguei a trabalhar lá na época que quando você desce lá da estação de trem naquela passagem, tinha aqueles negocinho pulverizando água. Ou então eu só sei do calor, a umidade mesmo do negócio, eu só peguei a parte estragada. Mas, cara, vou te falar, Bangu sempre foi um bairro que muito me agradou, principalmente pelo comércio. E o comércio, né, e o calçadão de Bangu, eu tô ligado que tem toda uma história particular. Inclusive, o senhor Castor de Andrade também teve interesse no comércio de rua de Bangu, né? Com certeza, cara. E a história de Bangu é antiga. Além de ter um dos estádios mais simpáticos do Rio de Janeiro, talvez do Brasil, um estádio que vende latão de Brahma R$5, que combina perfeitamente com o clima do local, onde eu já vivi coisas incríveis que eu vou contar no final desse episódio. Mas eu queria falar um pouco de Bangu, porque, cara, a série fala de Castor, fala de calor, fala de futebol, mas fala muito pouco de Bangu, da beleza de Bangu, da história que tem naquele lugar. E o mais engraçado é que eu não sei se vocês sabem, que Bangu é uma parte da zona rural do Rio de Janeiro, então a primeira referência histórica a Bangu em si é com o surgimento e a fundação da Fazenda Bangu, fundada em 1673. Antes disso eram terras que faziam parte de uma sesmaria que tinha como sede Campo Grande, e era uma região de plantio indígena antes de tudo isso, chamada de Utangu. E aí que vem o nome. E no idioma indígena essa parada quer dizer, sabe o que? Barreira Negra. Barreira Negra, que provavelmente são as montanhas da região ali. Tem um maciço da Pedra Branca gigantesco. E assim, deu certo, cara. A produção de cana-de-açúcar em Bangu, com a fundação do Engenho da Serra, bombou, funcionou muito bem. Começou a produzir ali álcool, produzia cachaça, o negócio estava funcionando maneirinho mesmo. Só que aí, o problema é que Bangu tinha muito pouca ligação com a cidade do Rio de Janeiro. Basicamente, a única forma de... O problema de Bangu era a má conexão com a cidade. Bangu tinha um potencial incrível que eram terras férteis, muito sol e muita água. Tem uma quantidade de mananciais que são gigantescas em Bangu e que poucos lugares do Rio de Janeiro têm. Agora, o grande problema era a má conexão com o resto da cidade. A conexão boa só vai começar a acontecer na época do Império, com a criação da Estrada Imperial de Santa Cruz, que conectava as duas propriedades da família imperial na Quinta da Boa Vista até a propriedade da Fazenda Imperial lá em Santa Cruz, no final, nos limites finais da nossa cidade, onde eu e Biro já tivemos o prazer de trabalhar. Eu também. Brevemente. E que disputa o calor junto com o Bangu. E também tem o Olaria aí que disputa esse calor aqui no Rio. São os três, né? Mas, ô Fio, eu achei interessante você ter me contado essa versão da etimologia da palavra Bangu, porque a que eu conhecia era outra. Eu conhecia a versão de que a palavra Bangu, ela vem de uma palavra de origem africana, que é o banguê, que era um instrumento utilizado ainda na época da escravidão, que eu não sei se vocês já viram, que são aquelas duas varas
que os escravos carregavam e entre uma vara e outra eles colocavam tipo uma cadeirinha que podia transportar uma pessoa ou podia transportar também carga, como cana, como tijolo de olaria e etc. E eu não sei se você já ouviu também que tem uma expressão, não sei o que, faz o negócio Sim, eu já vi no futebol, cara. Já ouviu essa expressão? Abangu? Que meio que é um pouco pejorativo, né? Meio que caralho, né? Mas a real é que abangu é porque era um meio de carregar a cana, os tijolos e outras coisas mais meio que improvisado, que era o banguê. Mas eu não sei se essa história realmente procede ou não. Essa coisa de etimologia sempre fica na disputa, se né? você considerar que a região de Bangu era cortada por essa estrada imperial, que anteriormente era chamada de Caminho de Jesuítas, e que ali tinha um monte de engenho, essa conexão aí pode brotar e dar alguma coisa. Mas eu queria só compartilhar com vocês uma coisa curiosa, assim, de memória familiar. Eu tenho família em Santíssimo, que é entre Bangu e Campo Grande. E perto de onde meus parentes tinham casa, tinha uma região chamada de Marcos 7. E eu nunca soube o que significava isso, eu achava que era, sei lá, o Marcos 7. Era tipo Marcos Pereira, Marcos Vinícius. Era o Marcos 7. Eu não tenho piada. Eu era uma criança, cara. Aí, tipo, aqui hoje, Salmo da Bíblia. eu tô percebendo que na verdade o Marco 7 é um dos marcos que existiam para marcar o caminho dessa estrada, porque a família imperial recorrentemente, às vezes uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, fazia esse caminho. E como era tudo meio inseguro, era uma estrada meio que não tão bem feita, esses marcos garantiam que as pessoas estavam no caminho certo. Então o Marco 7 ficava lá perto de Santíssimo, o Marco 6 fica bem na atual Praça Guilherme da Silveira, em frente ao estádio Guilherme da Silveira, o famoso estádio de Moça Bonita. E esse Marco 6 foi também um dos primeiros polos comerciais que surgiram na região de Bangu. Só que acabou que o comércio na região de Bangu ficou um pouco circunscrito à região da fábrica. A fábrica se tornou o grande motor de desenvolvimento. Só que essa mudança só vai acontecer ali no final do século XIX já. A fundação da fábrica Bangu, inclusive, foi há poucos dias atrás, se a gente fosse considerar, porque foi no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher. E, curiosamente, quando começa a funcionar essa fábrica, a gente tem 156 funcionárias mulheres e 99 meninas. E também funcionando nessa fábrica que produzia tecidos, tinham trabalhando no serviço recorrente dela 135 meninos. Então a mão de obra infantil já começa na industrialização brasileira com força total. Tipo, eram 745 funcionários, mais ou menos 250 eram crianças. E dos funcionários da fábrica que vai surgir o primeiro time de futebol. Beleza, ali, hein? né? O Bangu, se eu não me engano, é pioneiro. Acho que ele surge antes do século XX, não é? Então, o clube, Bangu Atlético Clube, ele não surge... ele surge no começo do século XX, mas o futebol jogado nos terrenos ao lado da fábrica Bangu começa em 1894, e é justamente aí que a gente tem essa treta, né? Porque a fábrica Bangu é uma fábrica têxtil, toda construída em moldes ingleses, termos arquitetônicos, todos os materiais decorativos foram trazidos da Inglaterra, só que ela não é uma fábrica inglesa, é uma fábrica de portugueses que investiram e construíram essa fábrica contratando uma empresa de engenharia, trazendo todo o maquinário e mão de obra especializada da Inglaterra. Então, dentre essa mão de obra inglesa, vem um cara chamado Thomas Donohoe, um escocês completamente apaixonado por futebol, e no dia 9 de setembro de 1894, rolou a primeira pelada em terras brasileiras da história antes da viagem de Charles Miller. A grande questão é que o Charles Miller talvez tenha cumprido um papel muito mais importante para a criação do futebol no Brasil, no sentido de criar ligas, criar times, estabelecer regras, do que o cara que estava jogando pelada ali. Mas, de fato, a primeira pelada desse território foi o Thomas Donohoe, e foi lá em Bangu, e o pessoal suou, hein? Então a primeira pelada foi a lá Bangu. É isso que você tá querendo dizer, né? Pô, naquele calor. No foda-se.